Olá, boa tarde. Olá, uma boa tarde para você. O sábado chegou com sol em Salvador. Você vê aí? E essas são imagens de um dos locais de lazer mais procurados da cidade, o belo Dique do Tororó. Você vai ver no Bahia meio-dia de hoje. Preso policial civil que confessou ter matado a mulher 3 dias depois de casar. Baleada com 12 tiros, uma testemunha do atentado que matou 2 professores e sindicalistas em Porto Seguro. Ultrapassar sinal vermelho, estacionar na calçada, dar uma roubadinha, dirigir depois de beber. O que leva o motorista a fazer tudo isso sabendo que é errado. O Bahia Meio-Dia discute hoje o assunto com um especialista em comportamento no trânsito. E você vai ver também que está atraindo tanto turista para a Bahia. Povo alegre, né? Divertido, astral lá em cima, e a gente gosta disso. Tem ainda as dicas de diversão para o fim de semana, uma entrevista especial com Ney Mato Grosso e música ao vivo com a banda do Lobo Mal. Vou te comer, 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 vou te comer. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bahia Meio-Dia. E tem sempre informação, serviço e cultura e está cada vez mais perto de você. Está preso na Corregedoria da Polícia Civil o policial do COI Evaristo Santana Filho. Ele teve a prisão preventiva decretada ontem e foi detido numa unidade de saúde onde estaria sendo medicado. O policial civil havia confessado o assassinato da mulher, a estudante Luciana Souza, no último domingo. Ele prestou depoimento, mas foi liberado porque não foi preso em flagrante. Uma situação que revoltou muita gente. A Corregedoria da Polícia Civil entrou então com uma representação na Justiça e a juíza Patrícia Sobral Lopes, da Vara Crime de Lauro de Freitas, onde ocorreu o crime, determinou a prisão de Evaristo. 37 presos fugiram do complexo policial de Barreiras, no oeste do estado. Eles cerraram as grades e usaram uma corda feita com lençóis para sair da prisão. A fuga foi ontem à noite. De acordo com a polícia, os presos cerraram as grades da cela e estouraram uma viga do teto. Para ter acesso ao lado de fora do complexo, eles usaram essas cordas feitas com lençóis. A polícia fez a revista nas celas, mas não encontrou nenhum objeto utilizado para serrar as grades. O filho da dona de casa, Eliana de Castro, foi um dos que fugiram. Adriano de Castro Cruz, de 20 anos, estava preso há menos de um mês. Foi preso por quê? Tentativa de assalto. E agora a situação dele vai ficar complicada com a fuga? Ficou pior. Ele devia pensar em mim. Eu tô realmente controlado de tudo. Dos 37 presos, cerca de 8 são considerados perigosos. E olha, o filho de Dona Eliana, Adriano de Castro Cruz, foi um dos únicos fugitivos recapturados até agora. Ele estava no município de Botirama. 5 dos 6 mortos em um acidente ontem na BR-116, perto de Jequié, que tiveram os corpos carbonizados, ainda não foram identificados. O motorista de um dos 7 veículos envolvidos no acidente, Cláudio Cândido Alves, de 42 anos, continua internado. Segundo a direção do Hospital Prado Valadares, em Jequié, Cláudio não corre risco de morte. O acidente foi a 20 quilômetros de Jequié, no local chamado Curva da Jiboia. Dos 7 veículos envolvidos, 4 pegaram fogo. Um carro de passeio, 2 carretas e um caminhão-tanque. 6 pessoas morreram. 5 delas tiveram os corpos carbonizados, incluindo os 3 ocupantes deste carro com placa de Maceió. Segundo testemunhas, o motorista do carro teria provocado o acidente ao bater de frente com este ônibus durante uma ultrapassagem proibida. Os passageiros do ônibus fretado que ia da Paraíba para Belo Horizonte não ficaram feridos. Os bombeiros levaram mais de 4 horas para apagar o fogo. Depois, muitas pessoas saquearam as cargas de bebidas, perfumarias e embutidos das carretas incendiadas. Como afirmam as testemunhas, houve imprudência do motorista do carro. Mais um caso de imprudência dos tantos que mostramos. E esta semana, você acompanhou com a gente o comportamento de motoristas que insistem em beber e dirigir. O caso mais grave foi o do motorista de táxi que estava embriagado e provocou um acidente que resultou na morte de um casal de idosos. O que faz as pessoas terem esse comportamento, não respeitarem as leis, simplesmente é o que vamos discutir agora.
Adriana Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Nós estamos na região do Dique do Tororó, bem pertinho do estádio da Fonte Nova, e vamos conversar sobre esse assunto com um especialista em comportamento emocional dos motoristas, o Rodrigo Ramalho. O que tem levado tanta gente a ter um comportamento desse no trânsito de beber e dirigir, mesmo sabendo dos riscos? Bom, boa tarde. 4% das principais causas do acidente estão relacionadas com as falhas mecânicas, 6% com as falhas nas vias e 90% estão relacionados com as falhas humanas. Então nós, condutores, ainda somos os maiores responsáveis pelos acidentes. Então nosso foco hoje da educação de trânsito é o condutor, é o fator humano. Já é hora do condutor assumir sua responsabilidade no trânsito. As pessoas colocam a culpa no governo, colocam a culpa nas vias que estão em má conservação, mas é hora de todos nós entendermos que o comportamento do condutor é que vai fazer toda a diferença. Independente das demais variáveis, das condições adversas, é o nosso comportamento, o nosso comprometimento com a segurança que vai fazer toda a diferença. Mas o que fazer para que esse motorista tenha esse comprometimento com a segurança? Já que para ter a carteira de habilitação, todo mundo passa pela autoescola, aulas teóricas, práticas. Bom, é necessário um esforço global. Não só o governo deve investir na educação de trânsito, mas a justiça também tem que ser mais severa com os crimes praticados ao volante. A imprensa tem feito um papel fundamental nesse processo. Inclusive a imprensa baiana está de parabéns, denunciando e mostrando todos esses problemas. Esse é um momento de caos, esse é um momento de crise. Os maiores momentos de evolução da nossa sociedade foram nos momentos de necessidade. Hoje o trânsito é necessário à sobrevivência. Então é necessário agora que que a gente tenha uma união de todos os esforços, não só da sociedade, do condutor, da justiça, do governo, em prol desse objetivo. Rodrigo, boa tarde. É Patrícia, tudo bem? Eu vou pedir para rodar imagens, desses casos realmente que chamaram a atenção da gente, que chocaram a gente, que foi do motorista de táxi e um outro que a gente flagrou também saindo do Hospital Geral, pessoas que beberam, quer dizer, eles estavam num estado, comprovado pelo bafômetro, eu vou pedir para rodar as imagens, comprovado no bafômetro, num estado de embriaguez impressionante. Não, olha só, esse motorista não conseguiu fazer um teste de bafômetro 3 vezes mais do que o tolerável, enfim. Por que essas pessoas, elas têm consciência, você acredita que elas têm consciência do risco que elas estão assumindo ao pegar no carro desse jeito? Bom, Patrícia, o hábito do consumo de bebidas alcoólicas é muito antigo em nossa sociedade. Nós temos registros aí de 6.000 anos antes de Cristo. E nós temos uma lei, a 11.705, conhecida como a Lei Seca, com apenas 1 ano e meio de atividade. Então, na verdade, nós precisamos ainda de um tempo de adaptação. O condutor e a sociedade ainda precisam se adaptar a essas novas condições. Mas isso não quer dizer que o condutor possa estar dirigindo alcoolizado. Nós precisamos ainda continuar investindo na fiscalização, na conscientização e, é claro, investir nas novas gerações de condutores. O condutor que está iniciando agora é a nossa grande esperança. É muito mais fácil a gente criar um condutor consciente do que fazer a mudança de comportamento. Agora, Rodrigo, a gente vai dar um tempinho aqui no papo, porque vamos acompanhar uma reportagem feita ontem à noite nas ruas de Salvador por Raquel Porto Alegre. E ela mostrou que tem muito motorista cometendo infração, invadindo o sinal e sem usar o cinto de segurança. Nas mesas dos bares sempre tem alguém que diz ser um motorista da noite, que não bebeu e vai levar os amigos para casa. Eu não bebo, eu tô tomando água de coco, tá? Então sou um motorista consciente, tá? E o amigo aqui vai sempre comigo para casa. Mas e quando na mesa só tem gente bebendo álcool? Geralmente o pessoal diz que vai embora de táxi. Dirigir um taxizinho, faz parte, é como se estivesse colocando combustível no automóvel, né? O valor do táxi. Mas de vez em quando não pega o carro, não? Não hipótese alguma. Tomando uma aqui gelada, mas depois vai todo mundo de táxi pra casa. Por causa das blitz das 7. Desculpa é o que não falta. Difícil é encontrar quem admita que vez ou outra bebe e depois pega o volante, sim. Nas blitz da Transalvador espalhadas pela cidade, muitos motoristas são flagrados no teste do bafômetro. A multa para quem desrespeita essa lei é de R$ 957. O carro é apreendido e a carteira de habilitação suspensa por 1 ano. Nas principais ruas e avenidas da cidade, os motoristas cometem mais infrações. As mais comuns são andar acima da velocidade permitida e avançar o sinal vermelho. É só parar em qualquer semáforo da cidade para fazer flagrantes como estes. As famosas roubadinhas também são fáceis de serem vistas. Olha só este motorista que entra na contramão para conseguir chegar ao posto de gasolina.
São alguns exemplos de desrespeito à lei que acontecem todos os dias. São infrações como essas e outras como o hábito de não usar o cinto de segurança, que podem resultar em problemas graves no trânsito. Me esqueci. Por que não coloca o cinto? É muito ruim, incomoda com o costume. Prefere arriscar a vida? Fazer o quê? Acabei de entrar no carro. Não tem o hábito? Tenho sim. E por que dessa vez não colocou o cinto? Eu acabei de entrar aqui. Não tenho nem o que falar, eu ia colocar agora aqui, mas infelizmente foi uma falha realmente, eu reconheço. Eu vou até colocar agora aqui, foi uma falha, não vai mais acontecer. A multa para quem anda sem cinto de segurança é de R$ 127,69. É uma infração considerada grave e o motorista acumula 5 pontos na carteira. Estacionar em local proibido também é comum, mas é uma infração média. São 4 pontos na carteira e o motorista paga de multa R$ 85,13. Quem para o carro na calçada traz problemas para os pedestres. A gente tem que passar pelo meio da pista porque o carro para em cima da calçada e a gente pode ser atropelado, uma moto passa também entre os carros e a gente pelo meio da pista porque toda a calçada é carro parado. É problema. E nós voltamos a falar ao vivo aqui da região do Dique do Tororó, próximo ao estádio da Fonte Nova, e conversamos com o consultor em comportamento emocional dos motoristas, Rodrigo Ramalho. O que é preciso investir mais? Na informação, os motoristas estão desinformados ou na fiscalização? Olha, precisamos de um conjunto de ações, mas acima de tudo o condutor perceber que o trânsito seguro depende dele também. Então levanta uma reflexão para os condutores que estão nos assistindo agora. Quantas roubadinhas você deu hoje? Quantas infrações você cometeu? Qual o exemplo que você dá para o seu filho no trânsito e para a sua família? Precisamos cuidar do trânsito agora, porque no futuro nós seremos os idosos do trânsito. Então precisamos cuidar do trânsito agora, para a nossa família e para os nossos filhos também. Olha só, desculpa interromper, olha só aqui, uma Kombi, por exemplo, que você tem, o motorista está sem o cinto de segurança, os outros ocupantes todos também sem fazer uso do cinto de segurança, como a gente acabou de mostrar na reportagem. Pois é, e aí existe um risco muito grande, porque quando ocorre uma colisão, todos esses o condutor e os passageiros são projetados para frente. Dependendo da velocidade, o peso de uma pessoa pode ser multiplicado por 6 vezes. E esses acidentes são responsáveis por muitas lesões graves. E esse é um dos grandes flagelos do nosso trânsito no Brasil. Rodrigo, é Giacomo, tudo bem? Sim. Eu só queria saber o seguinte, pelo que a gente viu nas entrevistas que Raquel fez, esse motorista que passou aí, que o cinegrafista flagrou bem, a maioria tem consciência realmente de que está cometendo uma imprudência e continua cometendo essa imprudência. O que é preciso investir? No treinamento? É na fiscalização? Que tipo de situação se deve fazer para coibir isso? Porque o motorista sabe que está cometendo uma irregularidade. Muitas vezes ele sabe e essa é uma questão racional, lógica. Mas nós temos que também cuidar da questão emocional. Muitas vezes os condutores cometem imprudências em função das suas emoções. As respostas emocionais geram conflitos, geram comportamentos inseguros no trânsito. Quando o condutor está ansioso para avançar, quando ele quer chegar mais rápido nos lugares, quando ele inclusive sente raiva diante de outros condutores, ele inicia comportamento de risco. Ele avança o sinal, ele avança o canteiro, ele avança a faixa de pedestre, ou seja, muitos dos comportamentos inadequados têm a ver também com a falta de controle emocional dos condutores. Precisamos investir também no estresse e na capacidade de controle emocional dos condutores, acima de tudo também. Ok, muito obrigada, boa tarde. Giacomo. Obrigado, Adriana. Você já foi a Boipeba? É um dos lugares mais bonitos da Bahia. Você vai ver amanhã no Rede Bahia Revista, que traz também a série Diário do Bebê e a banda Eva. Nós embarcamos numa viagem para conhecer o paraíso. Águas límpidas, paisagens belíssimas e uma culinária de dar água na boca. Essa é lagosta molhada. Ela é feita com azeite de oliva, cebola, tomate. Não tem segredo não. Na série Diário do Bebê, você vai saber como lidar com as crianças quando elas começam a fazer as famosas birras. Tem ainda um bate-papo com Saulo Fernandes e o som da banda Eva. O Rede Bahia Revista vai ao ar amanhã, logo depois do Big Brother. Uma testemunha do atentado que matou 2 professores e sindicalistas em Porto Seguro é baleada com 12 tiros. Você vai ver os detalhes no próximo bloco. Vai ver também ao vivo a banda que está fazendo do Lobo Mal um sucesso. Já já.